A gente vai demonstrar agora o ponto do coração invertido do Charlie e a Lona. A gente então vai trabalhar a primeira carreira desse coração invertido. Basicamente o que a gente faz é a cada grupo de 6 pontos, a gente vai tricotar o ponto normalmente, mas a gente vai enrolar o fio 3 vezes em volta da agulha, tá? Então a gente vai tricotar, vai trabalhar um ponto em meia e vai enrolar o fio 3 vezes em volta da agulha. Então a gente vem para tricotar em meia e ao invés de envolver o ponto com o fio uma vez só, a gente envolve 3 vezes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E esses 2 últimos pontos eu vou trabalhar normalmente só aqui como borda para demonstrar melhor. Então, essa foi a primeira carreira do ponto do coração invertido. A gente vai trabalhar todos os pontos em meia, enrolando o fio 3 vezes na agulha. Agora a gente vai demonstrar a segunda carreira desse mesmo ponto, tá? Então, vou trabalhar aqui rapidamente meus 2 pontos de borda, tá? E como escrito nas instruções, o que a gente vai fazer é a gente vai passar o ponto, deixando desfazer essas voltinhas extras, né, que a gente fez na agulha, para que a gente obtenha aquele ponto alongado. Então, a gente só passa o ponto e deixa desfazer aquele excedente, vamos dizer assim, né, de fio enrolado. Então a gente vai simplesmente passando os pontos e deixando soltar. E mais uma vez. Então agora eu tenho 6 pontos, tá? Como na instrução, uma vez que eu já deslizei os pontos para a agulha direita soltando as laçadinhas extras, eu vou passar esses 6 pontos de novo para minha agulha esquerda, tá? Às vezes a gente fica com medo de manusear, achando que vai perder o ponto, mas não precisa ter medo porque o loop dele é muito grande e a gente consegue pescar com facilidade. E agora a gente vai inverter, a gente vai trabalhar os 3 últimos pontos primeiro. Então o que a gente pode fazer, existem 1000 maneiras de fazer isso no tricô. Uma delas, a gente põe os 3 primeiros pontos numa agulha auxiliar atrás do trabalho, tá? Como esses pontos estão frouxos, tem um loop grande, é bem possível que a minha agulha caia, né? Mas eu não vou nem me preocupar porque com certeza eu não vou perder esses pontos. E agora eu vou trabalhar os 3 últimos pontos primeiro e vou trabalhar eles juntos. Eu vou fazer um ponto em meia, não tiro a minha agulha, faço um ponto em tricô, não tiro a agulha e faço mais um ponto em meia, tá? Quer dizer, eu trabalhei os 3 pontos juntos, criando outros 3 pontos. E agora eu vou trabalhar os 3 pontos na agulha auxiliar. Eu posso fazer isso na própria agulha auxiliar ou posso colocar de volta na minha agulha de trabalho. Como ele está com um loop muito grande, eu acho mais fácil colocar de volta na agulha de trabalho, mas você pode fazer da forma que ficar mais confortável. E agora também vou trabalhar esses pontos da mesma forma. Os 3 juntos, 1 em meia, sem tirar a minha agulha, eu vou só mudando o fio de trabalho, de posição. Agora um ponto em tricô e o último ponto, um ponto em meia. E tá aqui então, opa, o meu coração invertido. A gente vai demonstrar agora o ponto do coração invertido do Charlie e a Lona. A gente então vai trabalhar a primeira carreira desse coração invertido. Basicamente o que a gente faz é a cada grupo de 6 pontos, a gente vai tricotar o ponto normalmente, mas a gente vai enrolar o fio 3 vezes em volta da agulha, tá? Então a gente vai tricotar, vai trabalhar um ponto em meia e vai enrolar o fio 3 vezes em volta da agulha. Então a gente vem para tricotar em meia e ao invés de envolver o ponto com o fio uma vez só, a gente envolve 3 vezes. 1,
2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e esses dois últimos pontos eu vou trabalhar normalmente só aqui como borda para demonstrar melhor. Então, essa foi a primeira carreira do ponto do coração invertido. A gente vai trabalhar todos os pontos em meia, enrolando o fio 3 vezes na agulha. Agora a gente vai demonstrar a segunda carreira desse mesmo ponto, tá? Então, vou trabalhar aqui rapidamente meus 2 pontos de borda, tá? E como escrito nas instruções, o que a gente vai fazer é a gente vai passar o ponto, deixando desfazer essas voltinhas extras, né, que a gente fez na agulha, para que a gente obtenha aquele ponto alongado. Então, a gente só passa o ponto e deixa desfazer aquele excedente, vamos dizer assim, né, de fio enrolado. Então, a gente vai simplesmente passando os pontos e deixando soltar. E mais uma vez. Então, agora eu tenho 6 pontos, tá? Como na instrução, uma vez que eu já deslizei os pontos para a agulha direita soltando as laçadinhas extras, eu vou passar esses 6 pontos de novo para a minha agulha esquerda, tá? Às vezes a gente fica com medo de manusear, achando que vai perder o ponto, mas não precisa ter medo porque o loop dele é muito grande e a gente consegue pescar com facilidade. E agora a gente vai inverter, a gente vai trabalhar os 3 últimos pontos primeiro. Então, o que a gente pode fazer, existem 1000 maneiras de fazer isso no tricô. Uma delas, a gente põe os 3 primeiros pontos numa agulha auxiliar atrás do trabalho, tá? Como esses pontos estão frouxos, tem um loop grande, é bem possível que a minha agulha caia, né? Mas eu não vou nem me preocupar porque com certeza eu não vou perder esses pontos. E agora eu vou trabalhar os 3 últimos pontos primeiro e vou trabalhar eles juntos. Eu vou fazer um ponto em meia, não tiro a minha agulha, faço um ponto em tricô, não tiro a agulha e faço mais um ponto em meia, tá? Quer dizer, eu trabalhei os 3 pontos juntos, criando outros 3 pontos. E agora eu vou trabalhar os 3 pontos na agulha auxiliar. Eu posso fazer isso na própria agulha auxiliar ou posso colocar de volta na minha agulha de trabalho. Como ele está com um loop muito grande, eu acho mais fácil colocar de volta na agulha de trabalho, mas você pode fazer da forma que ficar mais confortável. E agora também vou trabalhar esses pontos da mesma forma, os 3 juntos, 1 em meia, sem tirar a minha agulha, eu vou só mudando o fio de trabalho, de posição. Agora um ponto em tricô e o último ponto, um ponto em meia. E tá aqui então, opa, o meu coração invertido.